Eu acredito que muitos de vocês viram noticiário de um jovem aqui de Criciúma, que ontem perdeu a vida ali na BR, um acidente de moto. Irmãos, ontem alguns aqui sabem que eu trabalho como motoboy, e ontem eu fiz as minhas entregas local, a parte da manhã. Ali pela 1h da tarde eu terminei. Peguei mais uma corrida sentido lá no Rincão. E do Rincão já tinha outra corrida para Sombrio. E como eu estava falando com a minha esposa, no meu GPS marcava que eu ia chegar no local da entrega lá em Sombrio 3h10 da tarde, às 15h10. E eu na BR, quem já viu a minha moto, ela tem um baú bem grande ali de 130 litros. E na BR, quando tu pega uma BR com um baú daquele ali, o vento da BR ele te segura, não consegue desenvolver muito, ainda mais uma moto 125 cilindradas. E eu ali na BR, sentido indo a Sombrio, eu estava mais ou menos uns 80 por hora, e eu via que de 3h10 o meu GPS marcava que eu ia chegar 3h12, daqui a pouco 3h14, e aquilo ali o tempo estava aumentando e eu não estava entendendo. Na hora que eu estava assim despercebido, estava falando com Deus, daqui a pouco passa aquela moto em alta velocidade, irmãos, em alta velocidade, 1 quilômetro para frente, esse jovem, já quando ele passou por mim, ele já tinha se perdido. E quando eu chego 1 quilômetro para frente, ele estava já acidentado. Eu parei a minha moto, ainda ele estava com vida. Mas eu tinha horário para fazer aquela entrega, não pude ficar ali, porque outras pessoas já estavam dando socorro, chamando o socorro da BR ali. E quando eu chego em casa, a notícia é que esse jovem tinha perdido a vida naquele acidente. O que eu quero te dizer com isso? Quando eu estava ouvindo essa canção, será que o Senhor precisa te surpreender de novo, irmãos? Porque eu vejo que aquele momento ali que o meu GPS estava marcando que eu ia chegar a 3h10, daqui a pouco ele começou a aumentar o tempo que eu ia chegar, depois de 3h10, 3h12, 3h14, e foi questão porque quem sabe ali, 1 quilômetro é mais ou menos, eu levo de moto 1 minuto, 1 quilômetro percorrido, eu levo de moto mais ou menos 1 minuto, e foi questão de 1 minuto, eu estava falando para minha esposa que eu poderia estar lá na frente, e no local onde ele se perdeu, ele podia ter me envolvido no acidente dele. Então o que eu quero dizer, o Senhor não precisa mais me surpreender, porque eu sei que o Senhor tem me guardado. O Senhor não precisa mais me surpreender, porque o Senhor tem me cuidado. E o que eu quero dizer para você nessa noite, nos mínimos detalhes, o Senhor tem te guardado. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem sido contigo. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem estado na tua vida, meu irmão. E muitas das vezes a gente fica procurando, Senhor, me surpreenda mais uma vez. Senhor, me mostra mais uma vez os teus sinais. Senhor, me mostra mais uma vez que o Senhor é comigo. O que o Senhor precisa fazer mais para você crer no Senhor? O que você precisa fazer mais para que você venha servir o Senhor com fidelidade? Muitas das vezes a gente não vê os livramentos, mas Deus, Ele tem te cuidado. Deus, Ele tem te guardado. Então eu entrego esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus, amados? Amém. Confesso aos irmãos que é bem difícil de estar aqui assumindo essa responsabilidade de trazer algo para a igreja. Porque nos últimos dias a gente tem visto
diversas pessoas assumir essa tribuna, cada um com a sua forma de pregar, cada um com a sua liturgia, cada um com o seu conhecimento, mas a gente vê Deus falar nos simples detalhes, cada mensagem, cada palavra trazida, Deus falando com a igreja. Muitas das vezes a gente não consegue compreender aqui nesse momento, mas depois a gente vai para casa e a gente vai começando a ler a mensagem que foi mencionada e a gente vê Deus falando com a gente, Deus falando nos mínimos detalhes. E é difícil porque a gente vê muitas pessoas capacitadas, a gente vê muitas pessoas preparadas para continuar levando a palavra do Senhor neste lugar. E eu louvo a Deus por essa igreja estar sendo formada, tendo um celeiro farto de homens e mulheres de Deus capazes de transmitir a palavra do Senhor Deus. Hoje a gente não fica refém ou dependente só de um ou dois. A gente tem visto Deus levantar um povo com compromisso de transmitir a palavra do Senhor. E isso é louvável, isso é honroso para a nossa igreja, em nome de Jesus. Irmãos, convido você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Êxodo 13, versículo de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 13, capítulo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não levou pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Tem aqui a palavra do Senhor Deus. Você fique com sua Bíblia aberta, que nós vamos ler diversos versículos aqui nessa noite, no livro de Êxodo. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa noite, algo que me chamou muita atenção, e o tema da mensagem que eu vou colocar nessa noite é: Deus endurece o coração dos seus inimigos para te dar o livramento. Diga graças a Deus. E nós iniciamos com essa leitura, aonde no versículo 17 diz assim, ó: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Ou seja, já começamos a ver Deus trabalhar na libertação do povo. Quando o povo é liberto, quando Faraó libera o povo, pode ir, pode ir embora, não quero mais vocês aqui na minha terra. Deus, ele poderia ter conduzido o povo de Israel por um caminho mais fácil, ou um caminho mais perto, mas Deus não leva o povo por este caminho mais perto. Deus, ele leva o povo de Israel por um caminho aonde seria mais prolongado. A palavra de Deus diz que Deus, ele não levou aquele povo por aquele caminho, porque o caminho que seria o correto, o mais próximo, o mais perto, era o caminho onde o exército de Faraó estava acampado. Ou seja, se o povo fosse por aquele caminho onde o exército de Faraó estava ali, o povo ia ver os soldados, ia sentir medo e ia querer voltar para o Egito. Então o Senhor, ele já fala aqui, ó: porém Deus fez o povo rodear pelo... Desculpa, não é esse versículo, versículo 17 ainda, parte B. Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Ou seja, quando o povo ele é levado por este caminho, tinha um propósito, tinha um objetivo.
Porque muitas das vezes nós olhamos as dificuldades, olhamos os problemas e acabamos retrocedendo naquele nosso chamado, no nosso propósito, ou na nossa libertação, ou acabamos até retornando para o mundo. E aqui o Senhor, Ele então já conduz o povo por outro caminho, porque não iriam passar pelo meio do exército de Israel. Eles não iriam passar por meio das provações, porque o Senhor, Ele nos mostra que se Ele tivesse levado o povo por onde o exército de Israel, do Egito, de Faraó estaria, o povo ia olhar a dimensão, ia olhar o exército, e o povo ia se arrepender. Não, não é isso que eu quero. Não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu saí da mão de Faraó. Então o Senhor já leva o povo para um caminho onde o povo não iria ver a guerra, não iria passar por esse momento de aflição. Então, no versículo de número 14, no capítulo de número 14, se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Eirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados, e na terra, no deserto, se encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó, e em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. O povo de Israel, eles alcançam a libertação quando Faraó ele manda o povo embora. E a palavra de Deus diz que o Senhor fala para Moisés: olha, manda o povo se acampar certo ponto, porque Faraó vai ver que vocês estão desorientados. Faraó vai achar que vocês estão perdidos, que o deserto deixou vocês confusos, que o deserto deixou vocês sem direção. E assim a palavra do Senhor diz que o Senhor endurece o coração de Faraó. A palavra do Senhor diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse novamente o povo de Israel. Então, quando a gente vê esse versículo do 1 ao 3 do capítulo 14, nós entendemos que essa volta ordenada por Deus ao Egito era para que causar uma confusão na mente de Faraó e derrotar Faraó. Então, quando esse povo ele se encontra naquele posicionamento ali, aonde Faraó olha para aquela situação e diz: olha, o deserto deixou esse povo desorientado. Então, eu vou aproveitar que esse povo está desorientado e eu vou lá pegar eles novamente como cativos. Vou lá pegar eles novamente como escravos. Mas isso era uma estratégia de Deus para que o Faraó criasse essa confusão na sua mente e ele voltasse a perseguir o povo de Israel. Porque o Senhor queria livrar o povo de Israel por completo, não era só pela metade. Porque entende você, irmão, se o Senhor não fizesse essa estratégia, talvez quando o povo estivesse lá nas terras de Canaã, lá nas terras prometidas, talvez Faraó pudesse perseguir eles lá. Mas o Senhor ele já queria liquidar Faraó por completo. O Senhor já queria destruir Faraó por completo. Então o Senhor endurece o coração de Faraó para que Faraó venha perseguir o povo, e nessa perseguição o Senhor destruísse eles por completo. Diga graças a Deus. E nas nossas vidas muitas das vezes não é diferente. Muitas das vezes nós estamos vindo à casa do Senhor, recebemos algumas bênçãos, algumas libertações, curas, enfim, até aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos libertos, saímos da escravidão, saímos do poço de perdição, como diz Salmos de número 40. O Senhor até coloca em nossas bocas novos cânticos,
O Senhor firma os nossos pés sobre as... Mas muitas das vezes no decorrer da caminhada, quando nós estamos meio capenga, às vezes estamos meio desanimados, talvez não oramos mais com a mesma intensidade, talvez não lemos a Bíblia mais com as mesmas intensidades, talvez não nos colocamos mais na presença do Senhor como nós nos colocávamos no início, talvez nós não vemos mais a igreja como nós vimos no início. E chega um momento desse que muitas das vezes o Senhor ele endurece o coração do nosso inimigo para nos perseguir, com algum tipo de afronta, com algum tipo de situação, ao qual muitas das vezes nós não vemos uma solução, não vemos um socorro, não vemos mais um milagre. Talvez nós nos colocamos até assim, pastor, mas Deus não ouve mais a minha oração, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, amados, que o Senhor tem endurecido o coração dos teus inimigos, que o Senhor quer te dar a vitória, o Senhor quer te dar a libertação, o Senhor quer te dar o escape. E a palavra de Deus fala no versículo de número 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Faraó, ele tinha aquele povo como uma presa fácil. Faraó, ele tinha aquele povo como uma presa fácil de ser caçada novamente. Imagina você, Faraó com o seu exército, com seus cavaleiros, né? Ia lá pegar um povo que na mente dele estava desorientado, ia caçar, ia ser fácil demais. Eles não têm para onde correr, eles estão de frente para o Mar Vermelho, eles não têm mais saída, eles estão encurralados. Quando nós chegar lá com os nossos cavaleiros, quando nós chegar lá com o nosso exército, aquele povo vai se render, porque eles não são um povo de guerra, eles não são um povo de luta, eles a vida toda eles foram escravos, a vida toda eles nos serviram, então eles não têm nenhuma expectativa, eles não têm nenhuma agilidade, eles não têm nenhuma habilidade para nos vencer. E Faraó, ele tinha aquele povo como uma presa fácil, ele diz: olha, aquele povo está lá, e nós vamos, o deserto tem desorientado eles, e nós vamos ir até eles, e nós vamos caçar eles novamente, nós vamos pegar eles novamente como nossas presas, nós vamos pegar eles como nossos escravos. E eu te digo aqui nessa noite, quantas vezes o diabo falou isso de você? Quantas vezes o inimigo pensou isso de você? Olha, o fulano lá é presa fácil, ele vai voltar a fazer as mesmas práticas, ele vai voltar a fazer os mesmos erros, ele vai cometer os mesmos pecados, ele vai ver, vou voltar novamente à escravidão, ele vai voltar novamente a me servir. Quantas das vezes alguém, um colega seu já te falou: olha, eu sabia que você não ia vencer, eu sabia que você não ia dar certo. Às vezes não é nem colega, às vezes é até uma pessoa, parente próximo, familiar, que só está esperando a tua queda, só está esperando você cair, só está esperando você desistir. E Faraó, ele tinha essa visão, ele tinha esse pensamento daquele povo. A lógica era essa, porque Faraó era poderoso. Então ele teve essa convicção, quando ele recebe a notícia que o povo estava de frente ao Mar Vermelho, como desorientado, um povo que estava desorientado. Então Faraó, ele pega, diz: olha, vamos de encontro a esse povo. Versículo 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persigam, e sereis glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e saberão os egípcios que o Senhor, que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Então o Senhor, ele quer ser glorificado na sua vitória, meu irmão. O Senhor, ele quer ser glorificado na sua vida. E como nós louvamos aqui, faça mais uma vez, me surpreenda de novo. Por isso que eu quero te dizer que talvez não precisa mais Deus te surpreender, porque Ele te surpreende todos os dias. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, você diz: olha, Senhor, obrigado porque o Senhor me permitiu acordar novamente.
Quando você sai para o seu trabalho, meu irmão. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar aqui trabalhando. Ou quando você acaba o seu alimento e você diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor me concedeu mais uma oportunidade de me alimentar. Então, eu vejo que não precisa mais o Senhor te surpreender de novo, meu irmão. Não precisa mais o Senhor mostrar para ti, olha, estou aqui, eu sou teu Deus. Que o Senhor tem te sustentado dia após dia. Como tinha feito com esse povo. Como estava fazendo com esse povo. Porque o Senhor falou, olha, esse faraó que está te perseguindo, vocês vão ver que há um Deus que cuida de vocês, há um Deus que guarda vocês, há um Deus que vai te dar a vitória. Esse faraó que vocês estão vendo, esse exército que vocês estão vendo, e vocês vão ver que eu vou derrotar. E aqui há um Deus de verdade. Há um Deus poderoso. E quando nós estávamos aqui louvando, e nós incentivamos a você a chamar a atenção de Deus para esse lugar, é porque nós cremos que é um Deus poderoso nesse lugar. Sabemos que Ele pode operar maravilhas e milagres dia após dia em nossas vidas. Sabemos que Ele pode fazer maravilhas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Quantos que estão aqui hoje, que eu vi aqui confessar quando trouxeram uma palavra, uma simples palavra, uma leitura, um testemunho, e dizer, meu ministério estava parado, eu estava na caverna, eu estava escondido. Quantos já confessaram, pastor, eu estava parado, mas Deus me trouxe a esse lugar, e eu estou reavivendo aquilo que o Senhor prometeu. Sabe por que o Senhor está te levantando novamente? Porque você vai ver Faraó cair por terra na tua frente, meu irmão. Versículo 5, irmãos, diz assim, ó: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Quando os oficiais de Faraó souberam que o povo estava desorientado, que o povo estava de frente ao Mar Vermelho, eles foram até Faraó e questionaram, olha aí, Faraó, aquele povo não tem direção nenhuma. Olha o que nós fizemos. O que aconteceu com nós, que nós estamos deixando aquele povo fugir? O que nós estamos acontecendo com nós? Estamos deixando aquele povo embora. Por que nós deixamos eles sair daqui? Eles nos serviam, eles eram nossos escravos. O diabo tem pensado isso de você. Quantos aqui, outra hora, serviu o diabo no mundo do vício? Quantos aqui, outra hora, serviu o diabo no mundo da prostituição? Quantos aqui, outra hora, serviu o diabo na idolatria, na feitiçaria? Quantos aqui, outra hora, serviu o diabo no crime? E você acha que muitas das vezes os levantes, as dificuldades, os problemas que você enfrenta, o diabo não tem apontado e diz, esse aí eu deixei fugir, ele era a linha de frente, ele me servia. Quantas das vezes eu na igreja, amigos meus, digo amigos que andavam comigo, ligavam para mim ou mandavam uma mensagem e diziam assim, Jeff, precisamos de ti, cara. Tem uma situação que nós precisamos resolver lá. E sabemos que tu é de atitude. O que eu dizia para eles, irmão, a única atitude que eu tenho que ter agora é servir Jesus. Se eu retroceder agora, eu vou perder tudo aquilo que o Senhor me deu. Se eu retroceder agora, eu vou perder todo o livramento que o Senhor me deu, toda a cobertura espiritual que o Senhor me deu,
todo o Espírito dele que Ele me deu. Talvez você está aqui nessa noite pensando assim, vou retroceder, vou voltar lá atrás. Vou voltar lá a beber, vou voltar lá a me prostituir, vou voltar a mentir. E você vai perder tudo aquilo que o Senhor te deu. Você vai perder tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Você vai perder tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Sexta-feira, nós estávamos ali jogando. E daí tinha um irmão ali que joga com a gente. Ele estava com a tela do celular quebrada e ele estava questionando e murmurando: o meu celular, meu patrão quebrou meu celular. E daí, outro irmão veio para ele e falou assim: irmão, olha só, o que Deus fez na tua vida? Isso aqui é só um celular, é só uma tela. Ele: mas eu não tenho condições de arrumar agora, não sei o que, botou 1000 desculpas. Daí o irmão assim: mas olha de onde que Deus te tirou, olha onde tu está hoje. Mas quando eu estava lá eu tinha condições de arrumar. Daí eu pensei: então volta para lá para ver para onde que tu vai voltar. Volta lá. Volta para aquela escravidão. Volta para aquela miséria. Volta para aquele engano. Talvez você está pensando aqui: hoje é o último dia que eu venho à igreja. O pastor não olha mais por mim, o pastor não me procura mais. Essa igreja, eu achava que era diferente, aí estou vendo que é a mesma coisa das outras. Mas a diferença não é o pastor, não é a igreja, irmão, é eu e você. A diferença é eu e você. Se nós parar de ficar olhando para trás, de olhar o que nós tínhamos lá no Egito e olhar para onde Deus está preparando, nós vamos ver que Deus, Ele prepara sempre o melhor. E aqueles homens de Faraó, eles questionaram o Faraó. Vamos dizer assim, eles colocaram o Faraó contra a parede. Olha aí, Faraó, vai deixar esse povo embora? O povo está indo embora, todo esse povo serviu por nós. Serviu nós ali. E agora tu vai deixar esse povo embora? Quem é que vai nos servir agora? Quem é que nós vamos colocar lá para trabalhar para a gente? E é isso que o diabo tem colocado no seu coração, irmão. É isso que o inimigo tem colocado no coração de muitos. Tu acha que todo esse levante, toda essa dificuldade, todo esse problema que tem surgido contra a tua vida é por quê? Porque o diabo quer deixar você sair da presença dele de qualquer jeito? Ele está entregando a tua vida nas mãos de Deus de mão beijada? Não. Ele está te liberando assim? Está te dando a carta de alforria com facilidade? Não. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele luta dia e noite para te tirar da presença de Deus. Dia e noite. Até quando você está dormindo, o diabo está trabalhando contra a tua vida. Quando você tem aqueles sonhos, você acorda desconfortável, atribulado, o diabo estava trabalhando os seus sonhos. E você não entende. Muitas das vezes, por você não orar, não ler a Bíblia, não buscar a presença de Deus, você não está tendo a proteção de Deus naquele momento do seu sonho. Aí você diz: mas eu tive uma noite atribulada. Teve atribulada porque você não ora. Teve atribulada porque você não chama a atenção de Deus para a tua vida. Teve atribulada porque você não tem intimidade com Deus. O inimigo, ele vai tentar dia e noite contra as nossas vidas. Outro ponto que eu separei aqui, versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitões sobre todo eles. Olha só.
Faraó, ele tinha uma confiança muito grande no exército dele. E outra, ele escolheu a dedo. Imagina você, um exército ao qual o Faraó escolheu. Tomou também 600 carros. 600 carros. E cada carro ia um guiando e ia outro com lanças e espada. Ou seja, 2 pessoas cada carro. De 600 já passou para 1.200 homens. Para perseguir um povo que não tinha estratégia de guerra. Para seguir um povo que foi a vida toda escravo. Para perseguir um povo que a vida toda serviu como escravo. E Faraó, ele tinha uma confiança muito grande no exército dele. Ele sabia que ia ser infalível pegar o povo de Deus, o povo de Israel. Ele sabia que ia ser com uma facilidade muito grande pegar aquele povo. Daí eu coloco para você novamente. O diabo, ele confia muito nas suas estratégias. Porque a própria Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não? Então o diabo, ele tem convicção das suas estratégias, ele tem convicção daquilo que ele vai fazer na sua vida, qual é o projeto dele, qual é a artimanha que ele vai usar sobre a tua vida. Tem convicção. E daí eu volto lá na ministração do irmão Elias, esses dias que ele ministrou, acho que foi no culto dos homens, se não me falha a memória. Quando ele falou de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o Nabucodonosor ia lançar eles na fornalha, esses 3 jovens olham para o rei Nabucodonosor e falam para ele assim, ó: olha, rei, se o nosso Deus, ao qual nós servimos, quiser nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha, ele nos livrará. Porém, nós não vamos nos prostrar diante de ti. Diga graças a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pode vir exército, pode vir pandemia, pode vir enfermidade, pode vir potestade, pode vir legiões, pode vir problema que for. Se Deus quiser te livrar, Ele vai te livrar. Se Deus ele quiser te honrar, Ele vai te honrar. Se Deus ele quiser mudar a tua história, Ele vai mudar. Se Deus ele quiser fazer o impossível sobre a tua vida, Ele vai fazer. Não há problema, não há multidão, não há rei, não há exército, não há nada que vai impedir de Deus agir sobre a tua vida. Mas muitas das vezes nós ficamos se preocupando com o exército, muitas das vezes se preocupamos com a fornalha, muitas vezes se preocupamos com o gigante, muitas vezes se preocupamos com a enfermidade, muitas das vezes se preocupamos com o que está acontecendo à nossa volta, esquecemos que nós servimos ao Deus poderoso. Esquecemos que o Deus ao qual agiu no passado, Ele está aqui e vai agir hoje. Esquecemos que esse Deus, Ele é vivo e eterno para sempre. É a nossa fé que tem mudado, meu irmão. Talvez o povo tenha se preocupado em só palavras light, palavras que massageiam o nosso ego. Esquece de levar uma palavra que afronta, que te leva para despertar e te dar aquele chacoalhão. Ei, acorda, porque Jesus está aqui. Você precisa despertar, igreja. Precisa despertar para aquilo que Deus vai fazer. E daí as pessoas ficam questionando: por que Deus não faz na minha vida? E tem feito na vida do fulano, beltrano e ciclano? Porque aquele lá tem se entregado. Porque aquele lá não tem murmurado? Porque aquele lá não tem questionado? Olha algo que me chama a atenção. Versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram a quem? Eu não escutei. Os filhos de Israel clamaram a quem?
E quem tu tem clamado? Quando você está com problema financeiro, muitas das vezes você vai lá clamar ao gerente do seu banco. Muitas vezes você está com problema financeiro, você vai lá clamar quem? Ao agiota. Muitas vezes você está com problema no seu casamento, você vai clamar quem? Ao amigo do trabalho, que já casou 3, 4, 5 vezes, nunca teve uma vida conjugal próspera. Quando você está com problema nos seus filhos, quem você vai clamar? Muitas das vezes vai clamar a psicólogo, vai clamar a todo mundo, menos a Deus. Esse povo, quando eles vê Faraó chegando, eles olham para o céu e começam a clamar a Deus. E o salmista fala: da onde virá o nosso socorro? Eu olho para o monte, de lá vem o meu socorro. Está me entendendo, igreja? Quem está aqui entendendo a mensagem nessa noite? Muitas das vezes o Senhor tem endurecido o coração do teu inimigo, para ele te perseguir, para ele vir contra a tua vida, porque o Senhor vai te livrar. E para ir precisa desse endurecimento, precisa dessa perseguição, precisa dessa batalha, precisa dessa luta, para que você firme e pede: não, eu estou com Jesus, e daqui eu não volto. Eu me lembro que quando eu não servia a Cristo, e o pessoal que eu andava gostava de uma briga. Uma vez nós fomos numa briga ali, e o pessoal em número era maior que nós. Nós estávamos em 7. Os camaradas estavam mais de 20. E um olhou para o outro e disse: aquele que correr, nós vamos apanhar, mas depois quando chegar no bairro vai apanhar também. O que eu quero te dizer com isso? Se está com Jesus, tu não vai perder a batalha, irmão. Tu pode estar em 1, 2, 3. Deus é contigo e você vai vencer toda a batalha. Sabe? Você não vai apanhar, você não vai perder, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo. Você está entendendo? Você tem que ter essa convicção. O problema está vindo, é gigante, é fornalha, é exército, é Faraó, é o que for, mas Deus vai te dar a vitória. Mas você tem que olhar para o alto e clamar ao Senhor, buscar no Senhor, confiar no Senhor. Muitas das vezes é difícil, muitas das vezes a gente não vê uma alternativa, mas a alternativa única e correta é Jesus. Versículo 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Porque nós tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito. O povo, quando eu imagino o povo de frente para o mar, quando eles chegam ali no mar, já não tem mais uma saída. E eu acredito que eles começam a ver a poeira levantar do exército de Faraó vindo. Aqueles cavaleiros preparados, aqueles homens com sangue nos olhos, como se diz o ditado. Aqueles homens sanguinários, homens preparados para matar. Homens que eles não vinham com palavrinha de mansidão. Homens que não vinham com palavrinha de se preocupar se tu está sentindo dor ou não, se você tem medo ou não. Eles vinham preparados para matar. Então aquele povo já começa a ir em Moisés: ei Moisés, será que não tinha sepulcro lá no Egito, para que tu tirasse de nós de lá do sepulcro, para morrer aqui nesse deserto? O povo já começa a murmurar, meu irmão. O povo já começa a questionar, sabendo que foi Deus que livrou eles, sabendo que foi Deus que tirou eles da escravidão. E muitas das vezes nós nos tornamos assim como esse povo. Começamos a questionar, começamos a murmurar e se preocupando: olha, está vindo todos os problemas tudo ao mesmo tempo, parece que eu me transformei num para-raio de problema, que tudo cai sobre a minha vida. Será que
Lá, eu já estava lá no mundo, já passei por tudo que tinha que passar, e agora eu estou aqui na igreja, estou servindo a Cristo, e parece que não muda a minha história, parece que tudo tem dado errado, tudo que eu projeto, tudo que eu sonho, tudo aquilo que eu tento fazer, não prospera, não vai para frente. E o povo começa a questionar, o povo começa a murmurar. Daí o Senhor coloca o coração de Moisés algo que me chamou muita atenção. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornará a ver. Diga graças a Deus. Sabe o que Deus coloca no meu coração nessa noite para te falar? Esse problema que você está passando, essa luta, essa perseguição, não temas, não te preocupe, simplesmente confia, porque esse problema que está passando na tua vida nunca mais vai acontecer. Ou seja, esse vendaval não vai mais acontecer na tua vida. Pode vir de outro lado, mas do lado que está vindo não vai vir mais. Aquilo que está se levantando não vai mais levantar. Aquilo que tem te impedido de talvez de prosperar vai cair por terra, em nome de Jesus. Sabe, as pessoas muitas das vezes elas não têm tido essa fé. As pessoas muitas das vezes elas têm hoje só procurado palavras coach, palavras que massageiam o ego, mensagens de autoajuda, mas uma mensagem de confronto, uma mensagem de aonde nós temos que se posicionar. Muitas das vezes é o que a nossa irmã mencionou no início do culto nessa noite. Muitas das vezes temos que deixar o nosso orgulho de lado. Palavras que nos repreendem, palavras que nos orientam, palavra que vai nos instruir, palavra que vai nos mostrar o caminho, palavra que vai nos moldar como temos que ser moldado. É o que eu falei para minha esposa esses dias. Hoje o povo está procurando palavras ou mensagens que não te moldam mais, como o Evangelho de Jesus nos molda, uma palavra do Senhor Jesus nos molda. Mas eu tenho que ser moldado, a palavra tem que ser moldada da forma que eu vivo. Se eu vivo no adultério, a palavra tem que aceitar o meu adultério. Se eu vivo na mentira, a palavra tem que aceitar a minha mentira. Se eu vivo no engano, a palavra tem que ser moldada da forma que eu vivo. E até quando nós vamos resistir a isso? Por isso que hoje muitas vezes a gente não vê mais conversões nas igrejas. Por isso que a gente muitas das vezes não vê mais curas nessas igrejas, milagres, sinais. E a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele operará ou fará milagres ainda maiores que Jesus fez. E sabe, eu tenho a convicção comigo. Eu creio em milagres novamente nas igrejas. Eu creio em batismo do Espírito Santo nas igrejas. Eu creio. Mas se nós somos uma igreja que não vamos retroceder, se nós somos uma igreja que não vamos voltar para trás, se nós não somos uma igreja que vamos ficar murmurando, se nós não somos uma igreja que ficamos questionando e procurando as palavras light. Você está me entendendo, irmãos? Enquanto você não entender o chamado, não entender o propósito, da onde Deus te tirou e te colocou, muitas das vezes você não vai prosperar. Muitas das vezes, e quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, estou falando na tua vida, no teu casamento, na tua casa, na tua família. Precisamos nos posicionar. E quando o povo, algo que me chamou muita atenção, lá no início da mensagem eu li, versículo 18, capítulo 13, não precisa abrir, diz assim, ó: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Essa semana ali, a gente viu ali
eu acompanho muito ali as redes sociais da PM, e teve o curso do tático, e a gente via aqueles homens arregimentados, alinhados, e eles caminharam, marcharam por quilômetros. E a pergunta que eu queria fazer para um especialista, pastor Vila, se o pastor Vila puder me ajudar, ou o irmão Simon puder me ajudar: qual é o propósito da marcha, pastores? Superação. O propósito da marcha é superação. Arregimentados, alinhados, em busca de superar. E quando o Senhor ele fala para aquele povo, quando o Senhor vai libertar aquele povo, quando ele chega de frente para o Mar Vermelho, o que o Senhor fala para aquele povo? Simplesmente marche. Se tiver que andar sobre as águas, tu vai andar, gente, porque tu vai ser obediente. Tu está olhando para o alvo, tu está olhando para aquilo que Deus te propôs. Está me entendendo, irmão? Vai andar sobre o mar vai se abrir, porque o Senhor já tinha falado para Moisés: estende o bordão, estende o teu cajado, o mar vai se abrir. Mas se o mar não se abrir, vai andar sobre as águas. Mas marcha, confia, porque eu vou te livrar. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Nós temos que nos superar, irmão, marchar, convicção, objetivo de alcançar aquilo que Deus te propôs para a nossa vida. Mas parece que a igreja tem adormecido. A igreja não tem mais essa expectativa. A igreja não tem mais essa ansiedade de alcançar as promessas de Deus. A igreja não tem mais essa convicção. Se acontecer, aconteceu. Na maioria das igrejas, todo final de ano é sempre: qual é o teu alvo para o próximo ano? E daí lá a pessoa escreve. Ela vai chegar no final do ano, ela vai ler tudo aquilo que ela escreveu, não alcançou nem a metade. Por quê, pastor? Porque ela não acredita no alvo dela. Ela até escreveu, mas quando ela estava escrevendo, ela não tinha nem convicção que ela ia alcançar. Ela não teve superação. Porque não adianta só escrever, não adianta só cair do céu. Eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que buscar, eu tenho que crer, eu tenho que confiar no meu Deus. Muitas das vezes as pessoas não creem nem na própria oração. Ora por mim. Ora por mim porque eu preciso de uma resposta. E o que tu está fazendo? Quem precisa de resposta, é eu ou é você? Por que eu vou, tem um ditado popular, por que eu vou no santo se eu posso ir em Deus? Está entendendo? Se eu posso falar com Deus e obter a resposta de Deus, por que eu vou ter um intermediador? Não preciso. Vou direto na fonte. Eu estou com sede, eu vou lá e pego a água lá na bica. Mas muitas das vezes a pessoa não crê, ela não tem fé para isso acontecer. Daí ela diz: vou pela fé do pastor João, da irmã Gilmara. Eles são da intercessão, já estão conectados com Deus, estão mais perto de Deus. Por que estão mais perto de Deus? Se o mesmo Espírito que caiu sobre a vida deles caiu sobre a minha vida. Essa mesma autoridade que o Senhor deu para eles, Deus deu para mim. No meu nome tu expelirá demônios, no meu nome tu curará enfermos. Você está me entendendo? É no nome de Jesus. Não é intermediador. Não precisa eu intermediar, não precisa eu barganhar, não precisa eu negociar. Esse povo ele questionou Moisés, e Moisés disse: por que vocês estão vindo até mim? Vamos buscar a presença de Deus, vamos falar com Deus. Chama a atenção de Deus para a vida de vocês. Chama a atenção de Deus para este lugar. Queremos sinais, queremos milagres. Vamos chamar a atenção de Deus.
Deus endureceu o teu inimigo porque Ele quer te livrar. Se tu está passando por provas, se tu está passando por luta, é porque Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. E uma passagem que eu gosto muito, eu acho que é lá em Deuteronômios 28, se não me falha a memória, fala que as bênçãos do Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, as bênçãos do Senhor me perseguirão. Ou seja, eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso vir no culto da vitória, eu não preciso vir no culto das portas abertas, eu não preciso vir no culto do milagre, não, porque as bênçãos do Senhor vão me perseguir, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se converteram, para aqueles que estão servindo a Deus com integridade. Está me entendendo? Mas as pessoas, elas viveram hoje, estão vivendo um evangelho só de promessas. Mas para eu alcançar, para as bênçãos do Senhor me perseguir, para as bênçãos do Senhor vir até mim, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Diga graças a Deus. Opa, a igreja não quer se converter dos maus caminhos, porque poucas pessoas falaram graças a Deus. Precisa se converter, irmão. Ou seja, as velhas práticas ficam para trás. Aquilo que você praticou no passado fica para trás. Hoje você não pratica mais. Cuidados, os erros. Tem que se converter. Tem que confiar. Tem que depositar o teu coração na presença de Deus. Diga graças a Deus. Então encerra nessa noite dizendo que Deus, Ele tem endurecido o coração dos teus inimigos para te dar o livramento. Amém?